Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje nós vamos falar sobre tuberculose e também BCG, que é a vacina específica para essa doença. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo a Heloísa Lopes de Souza Inácio, que é enfermeira da Seção Técnica de Imunização aqui de Bauru. Heloísa, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. Muito obrigado, prazer é meu estar com vocês. Bom, eu tenho alguns dados aqui, Heloísa, e o pessoal que está nos acompanhando, que de acordo com dados preliminares apresentados no boletim de tuberculose já desse ano de 2024, foram identificados mais de 80 mil novos casos dessa doença aqui no Brasil, e dos quais 3% são crianças de até 15 anos, sendo esse o número traduzido para quase 1.200 crianças de até 5 anos aqui no Brasil. É um aumento que a gente considera preocupante, né, Heloísa? E para a gente falar sobre tuberculose, nós temos que lembrar que existe uma vacina para essa doença, que é a BCG. Queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a BCG, essa vacina é tão famosa, né, já de muito tempo, não é algo recente, e que ajuda tanto as crianças, né? Exatamente, a vacina da BCG é a vacina que previne contra algumas formas da tuberculose, porque a tuberculose ela pode ocorrer de diversas formas, a mais comum e a transmissível, né, é a pulmonar, né? Então, a tuberculose é uma doença endêmica, né, conforme os dados apresentados, significa que é uma doença que a gente ainda não conseguiu erradicar, uma doença que a gente tem feito muitos esforços contínuos, né, para conseguir erradicar essa doença no nosso país. E a vacina da BCG é uma das únicas ferramentas de prevenção que nós temos. Bom, só para a gente lembrar aqui os sintomas da tuberculose, como você falou, ela é pulmonar, né? Então é tosse, às vezes expectoração e sangue, falta de ar, dores no peito, fraqueza, perda de peso, febre e suores, principalmente no final do dia. E como a gente falou aqui, já temos crianças também acometidas com essa doença, né, nesse ano de 2024. Como é que essa vacina age? A eficácia dela, não sei se já tem comprovação disso atualmente, se isso muda. Fala um pouquinho sobre a eficácia da vacina para a gente. Vamos lá. A tuberculose, na verdade, é uma doença que ela acomete as pessoas que têm a imunidade baixa, né? Então, quem tem imunidade baixa, além das pessoas que têm algum tipo de doença que abaixa a imunidade, as crianças, né? Então, as crianças, né, os recém-nascidos, eles têm, né, o seu sistema imunológico não ainda desenvolvido, por isso eles são mais sensíveis a desenvolverem a tuberculose. Então, assim, o bacilo, né, da tuberculose, nós adultos, né, imunocompetentes, em algum momento da nossa vida, a gente pode ter contato com esse bacilo, mas quem vai adoecer? As pessoas mais sensíveis. Então, assim, a vacina da BCG, ela protege essas crianças. Por isso que a vacina só é aplicada em bebês, né, em recém-nascidos, né, a partir do momento de preferência assim que nasce. Né? Então, essa vacina ela é aplicada na maternidade. Então, assim, a eficácia dela, ela não é durante toda a vida, né? Até porque depois a nossa humanidade, a nosso sistema imunológico, ele vai nos proteger. Mas essas crianças precisam ser vacinadas porque elas não têm ainda o sistema imunológico desenvolvido. Ô, Heloísa, eu disse aqui que aumentou, né, os casos, principalmente com relação a crianças, 1.200 casos de crianças até 5 anos. Será que tem alguma coisa a ver com a vacina, esse aumento de casos? Pessoas que estão deixando de vacinar, no seu ponto de vista, Heloísa? Olha, nós aqui em Bauru, posso te dar os dados de Bauru, nós temos uma cobertura, né, alta da vacina BCG, mas eu acho que o mais importante em relação à transmissão dessa doença é o diagnóstico precoce. Por quê? Assim que esse doente começa o tratamento, ele para de transmitir. Então, assim, é essencial a população entender os sintomas da tuberculose e procurar tratamento. Então, uma tosse persistente, né, já precisa ser investigada em relação à tuberculose, né, secretiva, além desses outros sintomas. Então, assim, mais relacionado à transmissão do que, de fato, à vacina, né? A vacina, sim, protege essas crianças, os imunos, né, comprometidos, mas é essencial a gente interromper a cadeia de transmissão com o tratamento do sintomático. Perfeito. Eu vou até reformular essa mesma questão de uma outra forma agora, porque nós vivemos nos últimos anos uma questão muito delicada com relação à vacina, principalmente depois que se politizou a questão da vacinação contra a Covid-19 durante a pandemia. Isso interferiu, que a gente
notou nos últimos anos em outras vacinas também. A cobertura vacinal, por exemplo, da vacina da gripe, ela diminuiu bastante e muito ligado a essa questão de preconceito agora que existe com relação à vacinação como um todo. A BCG, ela também sofre com esse tipo de preconceito? Na sua visão, na sua experiência aqui em Bauru, como é que é essa relação dos pais não quererem vacinar os filhos com relação à BCG? Sim, infelizmente, todas as vacinas sofreram, né, uma queda nas coberturas. Assim, na verdade, a gente já tem sofrendo ao longo dos anos, e com esse cenário piorou um pouco, né, a situação, porque tem todo uma questão, né, dos pais, da aceitação dos pais, né, a estar levando essas crianças, né, então atraso vacinal, porque a vacina, ela tem uma proteção individual, mas ela também tem uma proteção coletiva. Então, a gente precisa que a maioria das crianças estejam vacinadas para que os vírus e essas doenças preveníveis por vacina, elas não voltem a ocorrer. Então, assim, não adianta só... eu falo assim, eu não vou vacinar o meu filho, mas não é só o meu filho que está suscetível, é o meu filho e de todos aqueles que convivem conosco, nas escolas, né, na comunidade, dentro do ambiente familiar. Então, assim, infelizmente, a gente precisa combater essas notícias falsas, né, que são disseminadas constantemente, associando vários tipos de situações às vacinas. Vacinas são seguras, vacinas são confiáveis, elas são há muitos e muitos anos testadas e é uma maneira mais eficaz e segura de prevenir doenças, e não só doenças, né? Também, não só as doenças em si, também como o agravamento, como é o caso você citou da vacina da gripe. A vacina da gripe, por muitas vezes, ela não vai impedir que o indivíduo ele tenha um resfriado, uma gripe comum, mas ele vai diminuir a internação e o risco de morte, né? A mesma coisa a vacina da Covid, né? Então, assim, pode ser que essa pessoa tenha a Covid, mas, assim, reduziu drasticamente o número de mortes, né? E internação por síndrome respiratória aguda grave. Perfeito. Para quem ainda não se situou da vacina BCG, e agora acho que todo mundo vai se identificar, a grande maioria das pessoas, eu não sei se eu estiver enganado, você pode me corrigir, ou todos, ou a grande maioria, que recebe a vacina BCG fica com uma cicatriz no braço. Se eu não estiver enganado, do lado do braço direito, né? Todo mundo tem uma marquinha, e depois explica para o filho, o que que é essa marquinha? Ah, é a marquinha da vacina, essa é a BCG. Por que fica essa cicatrização? E aí, até você me trouxe uma informação nova, eu imaginava que até por essa cicatriz ficar para sempre aqui no braço da gente, eu falei, ela deve proteger para sempre, né? Então não é bem assim também. Mas por que fica essa cicatriz, Heloísa? Porque essa vacina, ela é diferente das outras, a grande maioria das vacinas são aplicadas na via intramuscular ou subcutânea. Ela é aplicada intradérmica, bem na superfície da pele, né? Então, é uma vacina aplicada na superfície da pele e que vai reagir na nossa pele, vai formar uma erupção cutânea, uma feridinha, né? Então, assim, a maioria das pessoas, não são todas, pode acontecer de uma pessoa não desenvolver, mas a grande maioria, ela vai desenvolver uma erupção cutânea, né? Uma feridinha, ela pode até vazar, né? E a demora na cicatrização é que gera essa marquinha que fica no braço da gente para o resto da vida, acaba ficando meio que um sinal de que foi vacinada pela BCG, por conta do tipo de aplicação dessa vacina, por isso que ela fica dessa forma, que gera essa cicatriz. Já ouvi falar também que se não fizer cicatriz, a vacina não fez efeito. Você pode confirmar isso para mim ou não. E além disso, quais são outras reações que ela pode apresentar? Não, a vacina da BCG, a reação mais comum é a local mesmo, né? Dor, né? Às vezes fica vermelhidão. Essa erupção, ela não é imediata, ela demora alguns dias para aparecer. E tem algumas crianças que não desenvolvem, mas ainda assim não é recomendado a revacinação, tá? Então a gente considera que ela já teve o contato, né? Porque o objetivo de toda a vacina é esse: fazer com que o corpo desenvolva o contato com aquele imuno, né? Ou bactéria, ou vírus, dependendo do tipo da vacina, e desenvolva a nossa própria proteção, né? Então, assim, o objetivo foi alcançado, né? Então, nem todas têm a cicatriz e não precisa se preocupar com isso. Outro diferencial dessa vacina, se eu não estiver enganado, é que ela é aplicada também logo nos primeiros dias do bebê, né? O que é recomendado, isso é legal, não é? Qual que é a sua orientação? Por exemplo, para quem está gestante, vai ter filho agora, já se preparar, né? Já é bom já vacinar na maternidade ou não? Sim, sim, essas tem duas vacinas que o bebê, o recém-nascido, ele recebe na maternidade. A vacina da BCG
e a vacina da hepatite B. Como eu falei para você, a criança ela não tem ainda o sistema imunológico desenvolvido, ela recebe só através do leite materno. E quanto antes ela receber, melhor. Então, é melhor que ela receba, né, a vacina antes de ter o contato, né, com o mundo externo, né, com os parentes, com os amigos, porque a gente não sabe onde é que ele vai encontrar, porque o bacilo, né, da tuberculose, ele é disseminado por aerosol, que significa que alguém tossiu, respirou no ambiente, ele vai ficar suspenso por muito tempo. Então, assim, é essencial que essas crianças, né, elas recebam ainda dentro da maternidade, antes de sair. Né? Pode acontecer por um problema ou outro, quando a criança ela não tem o peso adequado, ela necessita receber depois, ou crianças que nascerem em domicílio, precisa receber essa vacina depois, mas você receber o quanto antes. Tá, quem não fizer a vacinação na maternidade, é possível essa vacinação depois e como deve proceder? Sim, se caso de acontecer de não ter recebido essa vacina, ele tem que procurar o posto de saúde mais próximo, né, da sua casa e agendar essa aplicação. Como eu falei, como é uma vacina que ela precisa ter uma técnica correta, né, e ela é aplicada por agendamento na unidade de saúde da Falcão, mas não precisa ir até a Falcão. Então, vai onde estiver mais próximo da sua casa, da residência, né, e entre em contato com o enfermeiro da unidade e agenda a aplicação. Tá. Para a gente já caminhar para o fim aqui, eu falei da cicatrização, né, mas esqueci de perguntar para você se tem que ter alguma medida específica para cuidar dessa cicatrização. É claro que se estiver na maternidade, ainda a equipe acaba ajudando, mas quando vai para casa, tem que ter algum cuidado específico com o bracinho da criança? Então, como eu falei, não é imediato, né? Demora um pouquinho para essa reação. Então, essa criança já vai estar em casa quando acontecer. Então, o único cuidado que a gente pede é mesmo com a higiene, asepsia, porque vai formar uma feridinha, né? Uma abertura, uma solução de continuidade pode vir a infectar por fora, né? Então, a gente pede para cuidados com a higiene e proteção. Não precisa passar nada, não precisa cobrir nem nada. É só cuidados mesmo com a limpeza. Bom, se alguém estiver nos assistindo aqui e por acaso falar, puxa, eu não sei se meu filho tomou ou não essa vacina, não tem a cicatriz no braço, pode também procurar uma unidade de saúde. Como é que é feito o controle disso? Na carteirinha tem lá a que foi tomado? Como é que é essa questão, Heloísa? Sim, toda criança ela tem a sua carteirinha de vacina, então a mãe pode verificar na carteirinha de vacina, vai estar escrito BCG, né, que é o bacilo de Koch, que é o bacilo que transmite, que desenvolve a tuberculose. Se caso ela ainda tiver dúvida, ela pode procurar a unidade de saúde, se caso ela não tenha encontrado a carteirinha, e na oportunidade também a unidade de saúde vai verificar as outras vacinas que podem estar em atraso, né, na carteirinha, o que ela pode ter direito de tomar e ainda não sabe, né? Então, assim, tem o sistema, o nosso sistema de saúde agora ele tem um registro nominal, então é possível que a unidade consiga identificar se essa criança tomou, aonde ela tomou e quando ela tomou. Perfeito, Heloísa. Quero agradecer demais a sua participação com a gente aqui, dividindo e trazendo esse conhecimento, explicando sobre a vacina BCG e a importância, né, da imunização, principalmente para que o bebê, nos seus primeiros dias de vida, nas suas primeiras semanas, possa estar imunizado contra a tuberculose. Muito obrigado. É um prazer, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu agradeço a Heloísa e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.